Fala, moçadinha, beleza? Tamo junto de novo agora, mais uma CAF chegando aí. Vamos dar algumas dicas de alguma coisa que de repente tem uma tendência maior a cair ou não, tá? Para esse vestibular desse final de semana agora. Vamos lá? Lembrando sempre, autoconfiança, partir para cima da prova, vamos acabar com ela, certo? Na matemática, cara, vem de anos em anos aqui, vem crescendo o nível de dificuldade, principalmente os conteúdos da prova de matemática. Então, assim, ó, eu selecionei algumas situações que a gente tem meio assim que uma quedinha de que isso pode estar dentro dessa prova nesse ano aqui. Olhando ali a prova de 2016, 2017, a gente vai ter essas situações aqui. Vou lembrar de novo para vocês, ali, ó, não esqueça de dar um like, tá? Aí compartilha com seus amigos, tá? Se inscreve. E uma novidade aí, cara, ainda hoje devo colocar para vocês as últimas 4 provas, 2016, inverno e verão, tá? E depois 2017. Então a gente tem aqui alguma coisa para a gente se basear para a prova que vai entrar. Vamos lá? Então beleza. Primeira coisa, eu vou falar para vocês algumas matérias que quase sempre estão caindo. Então é uma chance muito grande de ter na prova. Primeiro, análise combinatória. Tá? Todo vestibular tem. Todo vestibular gosta de cobrar isso do aluno. Tá? A gente tem algumas situações nesses tipos de exercícios de análise combinatória. Tá? Ela pode cair sozinha ou com probabilidade. Tá? O tipo, você vai ter que usar a análise combinatória dentro da probabilidade. Tá? A análise combinatória vale você ter na tua cabeça, já que não tem formulário, as fórmulas de arranjo e combinação. E o que diferencia os dois? Quando usar arranjo e quando usar combinação. A minha dica é o seguinte, pega um caso, eu vou selecionar 2 pessoas no meio de 10, vou usar arranjo, vou usar combinação. Faz uma só escolha de 2 pessoas, escolhe lá Maria e José. Tá? Escolhi, pensa nessa situação, é uma opção, escolher Maria e José, e inverte, José e Maria. Se isso te traz uma outra situação, tá? Uma outra opção, é um arranjo, porque a ordem importa. Se você troca os dois e a ordem não importa, é combinação. E aí você tem que ter o quê? Tem que ter as fórmulas na cabeça. Então pode ser que ele venha assim sozinho, mas uma outra possibilidade é com probabilidade. Dentro da probabilidade tem que calcular a análise combinatória. O que a gente tem na probabilidade? Aí eu vou, para quem teve aula comigo, eu vou colocar a situação que já conhece, mas quem nunca teve, uma dica. Probabilidade tem uma fórmula só, tá? É o que eu quero comparado com o tudo, tá? Comparar também pode ser tratado como fração. Então, em cima, né, no numerador, o que eu quero, quantos casos que podem acontecer daquilo que eu quero. Embaixo, todos os casos, que eu quero, que eu não quero, tudo. Então, sempre essa comparação, o que eu quero sobre tudo. Se você fizer isso, vai estar legal. Uma pitadinha de uma intuição aí, de repente, a probabilidade complementar. Aquela assim, pelo menos 1. Qual a probabilidade de eu escolher pelo menos 1? Você não vai calcular todas as probabilidades. O que você faz? As probabilidades favoráveis. Você faz o seguinte, ó. Calcula todas as possibilidades e tira o que você não quer. Tirando o que você não quer, sobra o que você quer. E aí põe sobre tudo. Dá para entender? Então, que eu quero pelo menos 1 significa que eu não quero que não tenha tal coisa. Eu quero que tenha pelo menos um amarelo. Sei lá, umas casas lá, várias cores. Eu não quero pelo menos uma amarela. Se eu coloco pelo menos uma amarela, significa que a probabilidade que eu não quero que aconteça, que eu não quero que aconteça, se eu quero pelo menos uma, a que eu não quero que aconteça é não ter nenhuma amarela. Então, o que eu faço? Eu calculo que não tem nenhuma. Que é mais fácil, uma opção só, não ter nenhuma casa amarela. Depois você tira do total. Beleza? Probabilidade complementar aí. Legal? Uma dica legal também. Bom, e aí vem 99,9% que é geometria analítica. Tá? Vem caindo, vem pedindo em todos os vestibulares, vem pedindo na CAF direto também, que seria a equação da reta e a equação da circunferência. Tá? Da reta, principalmente, saber a equação reduzida e a equação geral da reta. São as duas que mais caem. Tá? A fragmentária e a paramétrica quase não cai. Mas a geral, que é aquela que iguala a zero, joga todo mundo para cá igual a zero. Tá? E a reduzida, que é aquela que você isola o y, que ela é interessante, né? Porque ela te dá o m, que é o coeficiente, tá? Angular da minha função do primeiro grau, que é a mesma coisa que uma equação da reta. Precisa lembrar disso daí. Tá? E principalmente com relação à reta, cara, é uma coisa que a gente vai deixar sempre na dica, posições entre retas. Então, quando 2 retas são paralelas, elas têm o mesmo m. Quando elas são perpendiculares, elas têm um m oposto do inverso. Ou seja, troca o sinal e ainda inverte a tua fração. Beleza? Essa equação da reta vai ser uma pedida legal, tá? E a equação da circunferência
quase, cara, eu vou colocar para vocês assim, ó. Eles vão misturar os dois. Vão pedir uma reta dentro de uma circunferência, ou se não uma reta tangente à circunferência, um ponto só de intersecção, ou ela secante, tem 2 pontos de intersecção, tá? Que mais? A gente pode pedir também 2 coisinhas que de repente parece fácil, mas não é. Que seria com relação ao quê? Com relação à distância entre pontos, tá? Distância entre pontos, aquela regrinha básica que é Pitágoras, beleza? Depois a gente tem também, cara, 2 coisinhas que fica a dica aí, cara. Ponto médio, tá? Entre 2 pontos, o ponto médio entre 2 pontos, que é só fazer a média do x e a média do y. x1 mais x2 dividido por 2, y mais y2 dividido por 2. E o baricentro. Numa dessas ele pede o baricentro para você também. Se ele pedir o baricentro, o que é? É quase igual ao ponto médio, quase fazer a média deles, tá? Mas nesse caso é somar eles ali, ó. x1 mais x2 mais x3 dividido por 3. y1, y2, y3 dividido por 3. Beleza? Então, de geometria analítica, que é quase certeza que vai cair, você vai ter, então, a equação da reta, as 2 principais, que é a reduzida e a geral. A equação da circunferência, tá? Que a gente tem também a reduzida e a geral. Dá uma olhadinha na geral. Dá uma olhadinha na geral. Tá? Fica a dica aí, tá bom? Brinca com aquele negócio de complementar quadrados, para descobrir o centro, para descobrir o valor do raio, tá bom? Distância entre 2 pontos. E a gente tem também média dos pontos e o baricentro, que ele pode brincar com isso daí. Beleza pura? O que mais? Olha, geometria analítica é 99%. O que mais que a gente pode falar para vocês aí? Sobre geometria plana. A geometria plana, em geral, eles vêm colocando dentro da geometria espacial. Então ele pede lá o volume de um cone, o volume de um cilindro, o volume de um prisma, de uma pirâmide, alguma coisinha. E lá dentro você tem que trabalhar com as propriedades da geometria plana. Áreas é meio que obrigação todo mundo saber. Você vai precisar áreas para geometria plana e áreas também lá na geometria espacial para calcular o volume, né? A área da base vezes a altura. Beleza pura? O que mais que a gente pode falar para vocês? As propriedades da circunferência. Veja bem, numa equação, propriedades da circunferência. Lembra aquele negócio? Uma tangente, tá? Primeiro, vocês lembram dos elementos da sua circunferência? Você tem o raio, você tem o diâmetro, ótimo. Mas quando você tinha lá secante, o que é uma secante na circunferência? Secante na circunferência, corta ela em 2 pontos. Uma tangente, corta em 1 ponto. O que é uma corda? Uma corda. Corda na circunferência, uma coisa que a gente usa pouco, que de repente é uma dica para esse vestibular. Lembrando que a CAF está pegando exercícios e matérias que a gente usa muito lá no terceirão, menos no primeiro e no segundo, entendeu? Então essa corda, de repente, trabalhar ela como a distância dela, quanto que mede uma corda. Lembrando que a corda forma 90 graus, é perpendicular, né? Dá uma olhadinha lá que realmente interessa também esse assunto pra gente. Uma outra dica que eu vou colocar dentro da circunferência, ainda da geometria plana, é com relação às propriedades dela. Tá? Você tem ali retas dentro da tua, como a gente pode dizer, são cordas, tá? 2 cordas que se cortam, lembra disso daí? Tá? É conhecida a matéria como potência do ponto também, tá? PA vezes PB é igual a PC vezes PD. Lembra disso daí? Você tem então cordas, depois você tem 2 tangentes, 2 secantes, depois você tem uma secante e uma tangente. Tá? São as propriedades. Já caiu na CAF uma vez. Já caiu na CAF uma vez. Vale a pena ver. E aí eu vou dar uma outra dica aqui. Uma luz aqui, cara. Manja aquele negócio de ângulos excêntricos. Tá? Ângulos excêntricos que também utilizam 2 cordas. Ou utilizam 2 secantes. Ou utilizam secante e reta. Desculpa, secante e tangente. Tá? Vale aquele... Chama-se ângulos excêntricos. Interior e exterior. Dá uma olhadinha nisso daí. Beleza? E uma bomba aí, velho, já caiu bastante, já caiu uma vez, e para complicar a vida de muita gente, de repente, o teorema da bissetriz interna nos triângulos, tá? Estuda muito o triângulo cai demais, e essa teorema da bissetriz interna. Vamos dar uma olhadinha nela, porque já caiu na CAF, de repente pode cair de novo aí. Dá uma olhadinha lá, tá? Da onde parte a tua bissetriz, você faz o triângulo que ela forma seria partindo da bissetriz, um lado sobre o outro, partindo da bissetriz é igual um lado sobre o outro. Externa, muito difícil. Muito difícil, se tiver externa vai derrubar todo mundo. Interna é uma chance legal. Beleza pura? O que mais? Geometria espacial. A geometria espacial, o que a gente vai fazer? Geometria espacial, cara, vem caindo direto. Uma das figuras que menos caiu até hoje foi pirâmide. Tá? Troncos é uma dica.
Apesar que tronco, a fórmula do volume, por exemplo, do tronco é uma coisa grandiosa. Se você lembrar lá, volume de tronco é a altura dividido por 3 que multiplica a área da base maior mais raiz quadrada da área da base maior vezes a área da base menor mais a área da base menor. Tá? Então, de repente, você trabalhar com tronco, é interessante lembrar sempre que você trabalha dentro dele com um trapézio, né? Um trapézio retângulo, que tem 2 lados retos. Tá? Então, dá uma olhadinha nisso daí. Eu acho mais difícil o tronco. Para mim, geometria espacial, o que pode cair seria pirâmide, tá? Que eu coloquei de repente com uma situação, e esfera. Tá? Lembrar o volume da esfera? 4/3 de πr ao cubo. Tá? Se vier um exercício seco pedindo volume e área total, eu acho que essas duas figuras as que mais caem se vocês querem dificultar a prova. Tá? A outra chance é de repente colocar em prisma, que é mais simples, mas com uma outra matéria junto. Por exemplo, as dimensões de um prisma com polinômios. Tá? Lembra disso aí? Já viu alguns exercícios com isso? Então, de repente, uma dessa que pode acontecer para vocês aí também. Beleza? Tá? Essas que tem chance assim, mais de cair. Tem mais, lógico que a gente vai trabalhar com mais duas matérias aqui que realmente está sempre caindo, que é essa também, junto com geometria analítica, é barbada, que é estatística. Tá? Estatística você vai trabalhar com média, mediana, tá? Moda, variância e desvio padrão. O que eu falo para vocês? Eu acho, na minha opinião, desvio padrão e variância é muito difícil. Eles querem quebrar a perna de todo mundo, mas não custa você olhar. Tá? Mas mediana, principalmente, e média, você tem que saber. Vai preparado para pegar uma média ou uma mediana. Beleza pura? Fechado? PA e PG misturado. PA e PG misturado. Ou entre eles, ou PA e PG misturado, uma questão de geometria. Tá? Agora, se eles vierem sem geometria, a chance é grande de ser PA ou PG, levando em consideração soma de termos. Lembrando que na PA é uma baba. Primeiro mais o último, vezes a metade dos termos. Primeiro mais o último, multiplicado pela metade dos termos. Essa é a soma da PA. Da PG, aí, cara, você tem que decorar, tem que correr atrás lá. A n vezes q menos a1, q menos 1, né? E assim por diante. Vai brincar, lembrando que se ele pode pedir também PG infinita, que seria legal. PG infinita, a fórmula é bem simples, né? A1, Q menos 1, aquele negócio todo, facinho. E lembrando, para ser PG infinita, tua razão tem que estar entre 0 e 1. Tem que ser decrescente e tem que estar entre 0 e 1. Beleza pura? Beleza pura? O que mais? E mais uma que, se eu colocasse numa ordem crescente isso daqui, eu colocaria primeiro certeza, tá? Geometria analítica. Segundo, estatística. Terceiro, função trigonométrica, a gente vai falar agora, rapidinho, tá? Essa função trigonométrica, cara, ela vinha mais simples, agora já estão pedindo um pouquinho mais. Eles estão pedindo, por exemplo, a variação maior ou as imagens, quando é que ele atinge o valor máximo, quando é que ele atinge o valor mínimo. Então, tipo, se for uma função cosseno, quando é que ele atinge o valor máximo? Quando esse cosseno, o resultado desse cosseno todo for mais 1. Quando ele atinge o menor, quando o resultado desse cosseno todo, você substitui por menos 1. Cuidado para ver se não tem um sinal de menos, que aí inverte a coisa. Tá? Se tiver menos cosseno, então o valor do cosseno para dar o máximo possível, tem que ser menos 1, porque menos com menos daria mais. Concorda comigo? Se tiver um menos na frente, eu quiser um valor mínimo, aí eu vou colocar mais 1, que mais com menos vai dar menos, aí vai no valor mínimo. Tá? Pode trabalhar também para você calcular o período. Lembrando o período, tá? É 2π sobre módulo de m. Eu acho que tangente é muito difícil, tá? A não ser que seja só uma substituição de valores. Mas para mim, se tiver que cair função trigonométrica, vai cair entre seno e cosseno. E não se assuste, porque é isso que eles estão apostando. Você olha aquele negócio absurdo e fala, meu Jesus Cristo, não vai dar para fazer isso aqui. Não, às vezes é só uma substituição. Beleza pura? Bom, então a gente vai colocar mais ou menos para você o que a gente falou aqui, ó. Se a gente colocar para você, as que tem mais chance de cair, mais chance de cair, são análise combinatória, probabilidade, geometria analítica, geometria espacial e plana, né, como a gente colocou no outro. O que mais? Estatística, tá? Função trigonométrica e PA e PG. Essas são aquelas umas que vêm caindo com uma constância maior. Agora, algumas dicas que de repente pode vir acontecer com vocês aqui, tá? Funções. Eu tenho cá entre os meus botões que função de segundo grau vai cair, tá? Pedindo um valor máximo, um valor mínimo, ou junto com uma reta, eu acho que função de segundo grau cai. E por favor, decore um pouquinho, lembre um pouquinho daquela soma de raízes e produto de raízes também, que vai te ajudar bastante no cálculo. Se não souber, dá para fazer, mas ganha mais tempo, tá bom? Então eu vou apostar um pouquinho na função do segundo grau, imagem, domínio, aquele negócio todo, tá? O que mais?
A função inversa. A função inversa é uma função que pode ser simples o exercício ou complicado, mas na CAF, como eles estão vendo, estão elevando o nível, eu acho que a função inversa pode vir com aquela de frações. Manja? Onde você vai ter que isolar em cima de fração, que aí complica um pouco mais, vale a pena dar uma treinadinha aí, tá bom? Função inversa com frações, beleza? Que mais? Ou também, aquele esquema da função inversa, onde ele dá o domínio, ou ele dá a imagem de um e perde o domínio do outro, e você não tem que calcular nada. Porque lembre-se que na função inversa, o domínio da original é a imagem da inversa. A imagem da original é o domínio da inversa. Aí você não precisa calcular nada, não vai perder tempo. Cuidado com isso daí. Beleza? Função inversa, uma dica aí. Composta, modular. Eu acho que só se eles inverterem. Aliás, se eles colocarem uma dentro da outra. Tá? O logaritmo, a gente vai apostar mais se estiver lá em função, mas só no gráfico. Tá entendendo? Modular também, eu acho que é mais na questão do gráfico. O módulo que pode cair na equação. Tá? Mas com relação a funções, eu acho que no caso de logaritmo e de módulo, é mais trabalhar em cima de gráfico. Tá? Tipo, eles gostam muito de logaritmo, calcular a área, né, no logaritmo. Então já é uma situação dentro do gráfico. Eu não acho que você vai ter, por exemplo, a equação logarítmica. Acho difícil. Tá? Uma outra coisa que pode cair bem específica, a geometria plana, é semelhança de triângulo. Semelhança de triângulos, eles estão toda vez caindo ou de um jeito ou de outro, estão colocando ali. Manja? Lembra do K? Constante de proporcionalidade? Isso facilita teu cálculo um monte. Eu posso dar duas figuras semelhantes e pedir área, sem que você calcule praticamente nada da área. Tá? Vou dar área de um, vou pedir do outro, algumas medidas. Se você encontrar o K dos segmentos, você leva ao quadrado, você tem o K da área. Tá? Então lembre-se disso daí, constante de proporcionalidade na semelhança dos triângulos. Beleza? Joia. Polinômio, se vier a cair, pode cair dentro de figura geométrica, como eu já disse antes. Agora, se ele cair sozinho, o polinômio, uma questão de polinômio, para mim, ou é uma substituição, né? Substituição, sei lá, o valor numérico de um polinômio, mas acho que creio para elevar o nível, ou é divisão de polinômios, ou para você determinar as raízes do polinômio. Tá? Complicado, eu acho difícil a CAF, por exemplo, colocar para você soma de raízes, produto de raízes, negócio de polinômios maior que o segundo grau, mas acho bem difícil. Para mim, ou ele cai divisão de dois polinômios, esse é divisível por aquele, se esse é divisível, o divisor dele também é, manja aquele negócio, beleza? Lembrando, pesquisa de raízes, muito importante, se a soma de todos os coeficientes for 0, o resultado de uma das raízes já é 1. Lembrando que quando uma das raízes for complexa, já virá com certeza uma outra, que é o complexo dela, né? Dá para ter uma olhadinha nisso daí, é legal também. O que mais? Gente pela frente. De novo, vou falar aqui, ó, logaritmo e exponenciais que caem em quase todos os lugares, ou um ou outro. Eu acho que na CAF está começando a pintar que não vai cair assim específico. Eu acho que vai cair dentro de alguma coisa. Se cair probleminhas, vai ser para você utilizar o log, ele vai te dar uma situação onde você não vai conseguir cortar as bases e vai ter que usar o log. Basicamente isso daí. Tá, galerinha? Eu acho que, colocando em ordem o que a gente falou para vocês aí, lembrando, eu vou dar algumas dicas de resolução. Primeiro de tudo, a CAF, às vezes, né, ela mistura questões de uma só situação com uma das que você tem que escolher quais estão certas e quais estão erradas. Então, para efeito de tempo, cara, procurar logo de cara as questões que tem, calcule o X desse cara. Ou, se não, uma leitura e a resolução só de um item, tá? Porque depois você vai atrás das outras, porque tem que calcular todos para dizer qual é verdadeiro e qual que é falso. Tá bom? Beleza pura? A prova eu acho que vai estar num nível bom, é um nível que cada um de vocês pode fazer. Na minha opinião, a maioria das questões não está misturada 1, 2 ou 3 conteúdos, tá? Dentro desses que a gente passou para vocês aí. E manter muita calma aí, para ter muita autoconfiança para trabalhar dentro do exercício. Eu peguei essas situações aqui, inclusive, e resolvi todas as questões dos vestibulares de 2016 e 2017. Tá? Essas questões eu vou colocar no YouTube agora, no meu canal, até o final da tarde, todas elas feitas e comentadas do jeito que eu entendo que pode facilitar para você. Então, de repente, uma dessas matérias que eu falei, você falou, meu Jesus amado, cara, não lembro dessa matéria, de repente, dando uma olhada no exercício, na resolução de um exercício, vai ficar legal para você entender a matéria. Beleza? E eu estou à disposição ali no YouTube, entre no nosso canal, fazendo um favor, né? Vai ali, dá um like pra gente, inscreve e pede pro seu amigo se inscrever também para ajudar a gente. Me ajudando, eu ajudo vocês também. Beleza pura, pessoal? Tamo junto? Domingo arrebentar. Dá uma olhadinha com calma de novo, reveja o vídeo, veja quais são as matérias que eu falei que você ainda tem um pouco de dúvida, um negocinho que pode ficar por fora, tá entendendo? Dá uma olhadinha nisso daí que de repente é importante.
Beleza? Me veio aqui uma luz aqui, não sei, me falou matrizes. Não sei. De repente, porque matriz é uma coisa que requer concentração e um certo conhecimento para ganhar tempo. Então é mais uma dica que me veio agora do além. Beleza, Puna? Obrigado, pessoal. Dá um like lá, não esquece não.